Olá! Hoje vamos conversar sobre os atentados e as mensagens de ameaças que deixaram em alerta a população capixaba. Para falar sobre o assunto, convidamos o coordenador do curso de pós-graduação de Segurança Pública da UVV, o professor e doutor Marco Aurélio, e o antropólogo e professor Tiago Rira. Eu sou Rafael Lousada e esse é o Diálogos ES Brasil. Eu queria agradecer a presença do coordenador Marco Aurélio, coordenador da pós-graduação de Segurança Pública da UVV, e o professor, os dois sociólogos, Tiago Rira. As ondas de ataques às escolas e as ameaças que têm circulado nas redes sociais têm sido um evento, um fenômeno novo aqui no Brasil, E muito ainda se discute sobre as motivações e como prevenir esse tipo de atentado. Eu queria a opinião dos dois convidados de hoje sobre o que se pode falar hoje a respeito de motivação e prevenção desse tipo de atentado. A gente pode começar com o professor Marco Aurélio? Então, eu acredito que, não sei se eu diria que é um fenômeno exatamente novo, ou se é um fenômeno que se intensificou nos últimos anos, A gente teve alguns ataques importantes, em Realengo, no Rio de Janeiro, inclusive, Então, acredito que esses ataques se intensificaram nos últimos anos, mas não diria que são exatamente ataques, uma novidade, absoluta. Mas ele vem com ar de novidade porque eles têm ocorrido com uma frequência um tanto grande, inclusive aqui no Espírito Santo. No final do ano passado, nós tivemos um muito grave, com 4 vítimas, inclusive um ataque armado com arma de fogo, E esse ano já tivemos episódios aí pelo Brasil. Então, é nesse sentido que eu entendo que há uma intensificação desse problema que existia em menor escala até alguns anos, Quanto à motivação, é muito complicado a gente falar de motivação porque esse problema envolve questões de saúde mental, Então, a gente poderia pensar a partir das consequências da pandemia, do isolamento social e de todas as restrições do período da pandemia de Covid-19, como que isso afetou os jovens, os adolescentes, no sentido do isolamento. A gente poderia pensar no agravamento das condições de saúde mental no pós-pandemia, que é um fato até bem documentado. A gente poderia pensar que, com a pandemia, os serviços de saúde mental, que já vinham sendo abandonados, deixados de lado nos últimos anos, com a pandemia isso piora mais ainda, e a gente tem um acesso cada vez maior às redes sociais que, no seu subterrâneo, propagam um discurso de ódio que, num terreno fértil, tende a possibilidade de gerar uma radicalização que vai acabar nesse tipo de ataque. Então, eu diria que esses elementos, que não são todos elementos, porque o fenômeno é muito complexo e esses elementos se retroalimentam, se reforçam, mas são alguns elementos que eu vejo por trás desse fenômeno. E esse discurso, essa proliferação do discurso de ódio, porque ninguém tira um coelho da cartola sem que alguém tenha colocado esse coelho lá antes, A gente vê que os ataques são sempre jovens, homens, e contra alvos, mulheres, contra crianças, Então, isso reproduz de uma maneira radical um discurso que está disseminado de uma maneira não tão radical nos últimos anos no Brasil. O professor Tiago Rira, o que você tem a nos dizer? O que você pode complementar da resposta do coordenador Marco Aurélio? Então, boa tarde. Eu concordo com exatamente tudo que o Marco falou.
todo esse problema de saúde mental, o problema da disseminação desses discursos de ódio, tudo isso concordo totalmente com o Marco Aurélio. Então eu vou tentar não repetir o que ele falou e trazer, né, o que as teorias antropológicas e sociológicas, né, têm falado sobre isso nos últimos 15, 20 anos, né? Por que eu falo isso? Porque quando o fenômeno começou a acontecer, principalmente nos Estados Unidos, né, que eles chamam de school shootings, né, os tiroteios escolares, no começo as teorias elas costumavam apontar sempre o consumo de bens culturais ultraviolentos como motivação, né? Então aquela história de que são filmes, são videogames, são brincadeiras, são jogos, são livros ultraviolentos e as pessoas e os jovens, né, influenciáveis como são, seriam, vamos dizer, meio que cooptados por essa maneira de pensar, né? Então, esses filmes, esses jogos mostrariam alguns modelos, né? Incitariam os espectadores a agirem segundo esse modelo. Outros autores diziam que a culpa da indústria cultural, né? Que difunde essa visão supernormativa do que é ser homem, do que é ter masculinidade, do que é ser uma pessoa forte, dessa força que vem através da arma, da violência, né? Então, que glorifica, né, muitas vezes o recurso à violência e às armas como maneiras legítimas de resolver problemas interpessoais, de restabelecer um status social, né? Porque, como o Marco falou, muitos desses jovens estão solitários, sofrem bullying, né, desses jovens assassinos, né? Então, eles sofrem bullying e isso seria, né, eles veem a teoria que eles veem, essa teoria mais antiga, que eles veriam nesse recurso às armas e à violência uma maneira de restabelecer sua posição, de ser reconhecido, de conquistar visibilidade. Mas, ultimamente, eu tenho visto uma outra corrente que eu acho muito mais interessante, que vai falar que essas teorias mais antigas, elas focam demais o poder que as mídias têm de formatar o comportamento das pessoas, e elas esquecem que as mídias se transformaram muito nos últimos anos, né? Então, hoje a gente não fica mais passivamente recebendo conteúdos e influências dos meios de comunicação, né? A gente está numa era digital e a gente precisa entender, ao contrário, que, na verdade, como os indivíduos se usam, se servem, manipulam essas mídias que hoje são participativas, né, a seu proveito. Né? As grandes mídias não são mais as únicas produtoras de conteúdos culturais, né? Qualquer pessoa com celular pode difundir, né, com suas opiniões, suas experiências por todo o planeta, mesmo que sejam, como o Marco falou, discursos de ódio, discurso contra as minorias, discurso contra as mulheres, né? Então, eu acho que a gente precisa, na verdade, se concentrar um pouco nos usos das mídias pelos assassinos, né? E menos no que a gente acha que as mídias fazem os assassinos fazerem, né? Então, nesse novo cenário digital, os usuários eles não podem ser mais reduzidos a seres passivamente influenciáveis, né? Como esponjas que absorvem informação, simples receptores, né? Eles estão em posição de criar seus próprios conteúdos culturais. É na internet normal ou já é na Deep Web ou naquele o Dogochan, né? Tem um fórum também. Isso, tem esses Ochan, né, esses fóruns mais escondidos, assim, que agora, como começou a ter uma vigilância na internet, como você diz, na internet de cima, eles foram indo para essa Deep Web, para esses fóruns mais fechados, né. E qual é a semelhança que tem dos ataques aqui no Brasil, dos ataques que tiveram aqui no Brasil, principalmente aqui no estado do Espírito Santo, em Aracruz, né, em novembro do ano passado, e os ataques que aconteceram nos Estados Unidos? É possível traçar algum paralelo ou são totalmente diferentes? Então, assim, paralelos existem, com certeza, até mesmo porque, como o Thiago colocou, essa instrumentalização da comunicação horizontal pela internet permite que essas pessoas do Brasil se comuniquem com as pessoas dos Estados Unidos, né? Até como o Thiago falou no caso de Realengo, a semelhança é muito grande, a ritualística, o uso de coquetéis Molotov, arco e flecha,
Enfim, há toda uma ritualística. Se a gente observar o caso de Aracruz no final do ano passado, o garoto colocou uma suástica no braço, né? Isso é ritualístico, né? Isso é uma performance, né? Isso não é uma coisa que você faz acidentalmente, né? Então, tem toda uma performance e essa performance ela é compartilhada no submundo da internet. É claro que no Brasil nós vamos ter algumas peculiaridades, sim, evidentemente, mas a internet globaliza também a violência, né? Ela permite essa globalização dos padrões das performances violentas. Então, nesse caso, sim, certamente existem semelhanças. Creio que vamos encontrar algumas peculiaridades, no caso brasileiro. Aqui, o acesso de armas era um pouco mais restrito, ainda é mais restrito que os Estados Unidos, né? Felizmente ainda né? Um pouco mais restrito que os Estados Unidos, apesar dos esforços recentes para mudar isso, mas felizmente resistimos. Então você vê um uso menor de armas de fogo. Nos Estados Unidos o uso de arma de fogo é mais frequente, né? Então esse caso lá do Sul, né? Foi utilizado uma arma branca, né? Uma machadinha. Então tem a professora que foi vítima, né? Também foi faca. E o garoto lá de Aracruz, né? Ele pegou as armas do pai porque o pai era policial, né? Então nenhum deles, né, comprou armas. Assim, já o de Realengo não, né? Ele conseguiu as armas. Então, assim, eu acho que o fato das armas serem um pouquinho mais de difícil acesso no Brasil muda um pouco o perfil, né, e reduz até a letalidade, né? Então tem essa isso eu apontaria como diferença. Agora, se a gente começar a liberar as armas aqui igual aos Estados Unidos, enfim, espere o pior, né? Com certeza espere o pior. Agora, professor Tiago, o senhor falou uma coisa interessante, que é a respeito da comunicação do ato. O secretário de Segurança na coletiva de imprensa, ele destacou, né, que essa semana a gente teve uma disseminação de ameaças a ataques às escolas e que se mostrou falsos depois. E aí o secretário chamou a atenção que os ataques consumados aqui no Brasil, eles não tiveram um aviso prévio da forma como estava sendo transmitidas as mensagens de ameaças. Isso realmente condiz com a realidade daqui do Brasil, com a realidade dos fatos lá de fora, porque também tem essa questão deles quererem aparecer, mas ao mesmo tempo não é uma mensagem de aviso prévio de uma forma que eles consigam ser contidos antes do crime. E como é essa mensagem que eles passam, que eles querem passar? Sim. Muitos jovens, né, que praticam, eles avisam antes, mas assim, avisam meio que de brincadeira, sabe? Parece que é de brincadeira, avisam nas redes sociais, eu vou explodir essa escola, um dia eu vou matar todo mundo, vocês vão ver, mas parece que é de brincadeira, e os outros falam, dão risada e tal. E realmente, mais tarde, né, descobrem, né, olha aqui, ele tinha avisado e tal. Mas o que eu acho que como você falou, no Brasil tem eles geralmente não avisam, né? Nos Estados Unidos, várias vezes eles avisavam, assim, davam dicas e tal. Mas tem que ver que a gente tem que pensar que uma das especificidades desses ataques, quando eles vamos dizer, quando eles dão certo para os atacantes, né, quando eles são bem... É até horrível falar isso, mas quando os atacantes são bem-sucedidos, um dos fatores essenciais para eles é a surpresa, né? Eles pegarem a escola, todo mundo ali tranquilo nos seus afazeres e tal, só sem policiamento, só mulheres e crianças e tal, e fazerem as barbaridades deles, né? Então, geralmente eles não avisam mesmo. E quando eles avisam agora, geralmente é nesses fóruns mais ocultos das profundezas da internet, né? Onde quem está ali, em geral, concorda, né, com o que eles estão fazendo, admira e, né, compartilha desse sentimento. E às vezes até gostariam de fazer o mesmo, mas não tem coragem. Então, e ali dentro ele não vai ser denunciado, né? Esse que é o problema. Então, o que eu acho que tem que
o que a gente tem que pensar, né, vamos dizer, no sentido de uma prevenção, é lógico, né, como o Marco falou, dificultar o controle das armas, né, dificultar o acesso a elas, melhorar o controle das armas, né, dificultar o acesso a elas, com certeza vai ter um efeito positivo. Quanto mais difícil for de conseguir um instrumento de morte rápida e generalizada, menos morte rápida e generalizada a gente vai ter, né? Então, mas eu acho que é importante a gente pensar que esse controle, o controle governamental, né, é muito importante, mas é muito importante, como o Marco falou, né, o atacante de Aracruz pegou a arma do pai. Então é muito importante, né, ter um controle feito pelos pais dessas armas, né? Hoje a gente teve nos últimos anos essa expansão aí dos CACs. Então tem muita gente que tem arma em casa, ensina os filhos a mexer e deixa a arma ali, o filho sabe onde está, a hora que ele quiser, sabe? Então quanto menos disponibilidade de arma a gente tiver, mais difícil vai ser ter eventos com letalidade alta, né? E a gente tem que fazer também um trabalho de prevenção, né, tanto com a população em geral, mas um trabalho também psicossocial com aqueles que já apresentam tendências e sinais, né? Como eu falei, vários dão dicas como essas. Isso tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ter uma investigação, inclusive as próprias ameaças, tá? A gente está falando aqui dessas ameaças falsas. Hoje, lógico, é muito difícil a gente controlar fake news, desinformação, como a gente sabe, né? Com as ameaças de ataque não vai ser diferente. Mas todas as ameaças e os jovens que dão essas dicas, dão essas pistas, eles têm que ser investigados e acompanhados pela autoridade, pela família, né? Tem que ter um acompanhamento psicossocial mesmo, né? Então, com a família, com o ambiente, com a escola, né? Com psicólogos, psiquiatras, se for o caso, né? Porque tem muitos jovens, a gente tem registrado, né, vários casos de jovens que ameaçam, que são avaliados psicologicamente, sofrem uma advertência e que anos depois vão cometer esses tiroteios, né? Então, é conveniente, então, que a comunidade escolar, né, mas a sociedade como um todo, encontre formas eficientes de comunicação e de identificação dessas ameaças. E nesse tema tem um ponto muito interessante que novamente traz o debate a questão da liberdade de expressão, né? E na opinião de vocês, qual que deveria ser a postura do Estado, da polícia, no monitoramento tanto das redes sociais onde eles estão reunidos, como também na disseminação dessas ameaças que aconteceram essa semana? Eu acredito que é necessário, sim, ter regulação, responsabilização, e isso não tem a ver com liberdade de expressão, né? Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é crime, né? Então a gente não pode confundir liberdade de expressão com crime, né? Com incitação ao crime, que já é por si só um crime, né? Então há uma falsa discussão no Brasil hoje, né? Eu tenho o direito de espalhar notícia falsa, eu tenho o direito de incitar a violência. Não, isso não é liberdade de expressão, isso é crime, né? Isso é crime. Falso testemunho é crime, disseminar informação falsa é crime, incitar a violência é crime, incitar a cometimento de crime é crime, né? Então, acho que assim, a discussão é muito mais simples do que está parecendo. Existe uma série de pessoas polemizando em cima de uma coisa que não tem polêmica nenhuma. Opinião, crime é crime. Está lá no Código Penal, sabe? Então, assim, vamos matar o fulano. É crime, pô. Não é liberdade de expressão, né? Entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa sair dessa dimensão do falso debate. Não tem debate aí. Liberdade de expressão é falar a minha opinião. Eu acho esse governo bom, acho esse governo ruim. Acho esse prefeito incompetente, eu acho esse prefeito competente. Isso é liberdade de expressão, né? Agora, vamos matar esse prefeito. Não, isso é crime, pô. É cadeia, entendeu? Acabou, não tem discussão, né? Porque incitação ao crime. Então, eu acho que a gente está perdendo muito tempo no Brasil complicando uma coisa que é muito menos complicada do que parece, né? Porque existem alguns grupos no Brasil que querem lutar pelo direito de manter um comportamento de cometimento de crime,
né? Então, acho que precisamos simplificar um pouco o debate e, sim, se uma rede social é instrumento para o cometimento de crime, ela é cúmplice, né? Ela é associação, ela está associada ao crime, né? Então, se eu uso uma empresa dessa aí, não vou citar nome, se eu uso lá a empresa lá dos toques curtos para incitar o crime, né? Então, ela é cúmplice, ela precisa ser responsabilizada, precisa ser multada, precisa ser criminalmente responsabilizada. Então, assim, eu sinceramente acho que a gente está perdendo tempo com um falso debate. Liberdade de expressão. Crime é crime. Incitação ao crime é crime, estímulo à violência é crime. Então, não é tão difícil assim distinguir, não. E as pessoas que estão polemizando em cima disso é porque querem continuar cometendo crime impunemente. Você tem alguma coisa para acrescentar, professor Tiago? Como eu falei, né, quando se identifica nas redes sociais esses tipos de comentário de ódio, esses tipos de, como o Marco falou, incitação ao crime, tem que existir da parte primeiro, da própria plataforma, né, de onde está sendo escrito, tem que existir uma moderação, tem que existir uma forma de controle e, se caso julgado necessário, uma forma de denúncia às autoridades e como o Marco falou, um processo atrás disso, né? Uma investigação em processo. Esse tipo de coisa não pode ser tratada levianamente, né? Mas a única coisa que eu ia falar é que, assim, toda essa situação acaba gerando uma questão que, assim, a gente não sabe onde vai poder parar vão poder parar essas falsas ameaças, sabe? Eu não duvido que daqui a pouco tem um aluno, não estudei para a prova, não sei o que, liga na escola, fala que eu vou matar todo mundo aí não tem aula naquele dia, sabe? Pode acontecer. E a gente tem que tentar criar ferramentas para tentar obstruir e passar, né, desse... não ficar preso a gente se desobstruir, né, desculpa, a gente não ficar preso a refém desse tipo de ameaça, que pode ser, tal como os ataques são razoavelmente imprevisíveis, as ameaças também, né? Então a gente tem que criar mecanismos, por exemplo, uma comunicação conveniente, né, e eficaz dentro da comunidade para verificar da onde que vem, quem está fazendo, e que identifique as ameaças, que identifique os jovens passíveis, né, de cometer atos, antes, para a gente focar naquilo que é o mais barato, né, vamos dizer, que é a prevenção, né? Então a prevenção ela sempre sai mais em conta, né, tanto economicamente quanto em vidas, quanto em tempo, do que o tratamento pós-evento, né? Então a gente tem, eu acho que se tiver um acompanhamento mais próximo, né? Não estou falando só de governo, não estou falando só de Estado, não, é da própria sociedade, né? Da gente estabelecer formas de controle social, tanto da possibilidade desses eventos, quanto das ameaças, né? E a gente, então, falar para os jovens que, olha, se essas ameaças podem ter você pode ser legalmente responsabilizado, e isso vai estar atrapalhando a vida de muita gente. Então, conscientizar eles de que não é uma simples brincadeira, não é uma, né, que isso são fatos sérios que podem causar problemas graves para eles, né, e para a comunidade como um todo, né? Então acho que essa conscientização social tem que acontecer. Na minha opinião, não existe nem essa brincadeira, né? Que se você faz uma brincadeira de ameaça terrorista, já é terrorismo por si só, né? Exatamente. Eu até queria uma coisa assim em cima do... Posso Claro. pegar carona aqui no Tiago? Então, acho que o clima de histeria coletiva valoriza ainda mais o ataque, o que pode, inclusive, potencializar novos ataques, sabe? E isso, além do efeito imitação, né, do cara, quanto mais, usando, né, o Tiago falou assim, com aspas, né, 1 milhão de aspas. Então, um ataque bem sucedido é um ataque que tem uma repercussão midiática grande e que gera histeria coletiva,
né? Então, se esse ataque, entre aspas, bem sucedido, porque gerou histeria coletiva, porque gerou repercussão na mídia, ele motiva os outros que estão lá nesse subterrâneo de comunicação que o Tiago se referiu, a tomarem coragem e perpetrarem também os seus ataques. Então, a gente vê que nos últimos semanas aí tem sido em série. E a histeria coletiva não ajuda em nada, pelo contrário, né? E aí eu me preocupo as ações que vêm sendo tomadas, que são ações ostensivas, que podem valorizar ainda mais o ataque e, com isso, incentivar os indivíduos a perpetrar novos ataques, né? Porque meio que estão valorizando. Era nesse ponto, inclusive, que eu queria chegar para a gente fechar o debate, que é justamente a cobrança das pessoas para uma solução que traga segurança para elas, alguma coisa que impeça uma pessoa dessa de entrar na escola. Isso é possível? Tem algum aparato de segurança que pode ser implementado para trazer essa segurança que os pais, os alunos, os professores hoje querem? Ou é um problema mais complexo? O que você tem a falar sobre isso? Então, detector de metal na porta da escola não faz o menor sentido. Vai botar um policial na porta de cada escola? Não faz o menor sentido. Vai botar viatura para circular? A viatura sai de uma escola, vai para outra, ela saiu, o agressor vai na escola que a viatura acabou de sair, né? Isso são soluções que são válidas para alguns tipos de riscos que envolvem as escolas, né? Como traficantes na porta de escola, com gangues, né, brigas no entorno da escola. Então, essas estratégias são interessantes nesse sentido. Agora, para esse problema específico, essas estratégias elas acabam ampliando a valorização do próprio ataque e podem, inclusive, surtir o efeito contrário. Eu acho que a gente precisa, primeiro, né, estabelecer um serviço de psicologia adequado dentro das escolas, né? Isso que o Tiago já colocou. Então, a gente precisa ter um serviço de psicologia dentro das escolas que atenda não somente os alunos, mas os professores e os pais, né? Porque ninguém sai de casa para matar 4 crianças numa creche com uma machadinha da noite para o dia. Houve um processo de radicalização, de deterioração daquele indivíduo para ele chegar a esse ponto, né? O garoto lá de Aracruz, houve um processo e ninguém viu, né? A escola não viu, os pais não viram, e o menino foi lá e matou 4 pessoas, né? Entende? Então, a escola precisa ter um serviço de psicologia adequado, que atenda também as famílias dos alunos, as comunidades, os bairros, os postos de saúde precisam ter também trabalho, opções, alternativas de trato de saúde mental. Precisamos incluir a saúde mental na saúde pública, na saúde da família. Isso é fundamental. Precisamos ampliar essa questão tecnológica do monitoramento das redes sociais, como o Tiago colocou, de forma muito precisa, né? Nós estamos lidando com jovens com um grande talento para lidar com a internet. E a gente precisa ter formas de monitorar isso, de acessar esse subterrâneo, para que a gente consiga monitorar todos esses processos. E sim, eu entendo que a ronda, que a polícia, que a presença, ela traga um pouco de segurança às famílias, né? Mas isso é tratar o sintoma e, mesmo assim, com o risco de piorar o problema. Até porque, se a gente não está monitorando as redes sociais, não está monitorando esse subterrâneo da internet, fica muito difícil prever aonde vai ser o próximo episódio, né? Se a gente não está monitorando os potenciais agressores, não há um acompanhamento dessas pessoas que vão se radicalizando, né, que vão se aprofundando nesses discursos de ódio, é muito difícil prever. Então, por exemplo, bota um detector de metal para ninguém entrar armado, e o garoto vai lá na cozinha e pega uma faca da copa da cozinha da escola. E aí? Né? Então, precisamos pensar, né, aprofundar essa discussão, aprofundar esse debate, para encontrar alternativas que sejam eficazes em curto prazo, né, mas que também sejam eficazes a longo prazo,
e sempre com esse cuidado de não valorizar o episódio, né? Acho que o Tiago colocou isso de forma muito, muito interessante, e que é uma discussão que é importante na psicologia, na sociologia, na antropologia, que é a potencialização desse efeito de imitação. Os jovens que iam lá, os jovens europeus iam para o Estado Islâmico, fazer o quê? Né? Então tinha todo um processo de radicalização do subterrâneo da internet. E os pais não viram, e ninguém viu, entende? Então, gente, isso não acontece da noite para o dia, né? Isso não acontece da noite para o dia. E também eu acho que repensar os nossos discursos, porque como eu falei lá no começo, né? Jovens do sexo masculino atacando crianças, idosas, mulheres, né? Ninguém surta no quartel do Exército, né? Ninguém surta numa academia de jiu-jitsu, entende? Então, vamos pensar também que coelho é esse que a gente está colocando na cartola desses agressores, que eles tiram da pior forma possível. Professor Tiago, você quer complementar mais alguma coisa? Sim, assim, eu concordo totalmente com o Marco, assim, essa coisa de detector de metal, guarda armado, pode, tecnicamente, inibir alguma ação, mas como a gente viu nessa escola no caso da escola de Aracruz, o menino pulou pelo portão de trás, o guarda ele não consegue estar em todos os lugares da escola, né? A mesma coisa do detector de metais, né? Hoje em dia a gente tem armas feitas de cerâmica, a gente tem pistolas impressas em plástico e impressora 3D, que passam tranquilamente no detector de metal, né? Então, o caso do guarda armado, teve casos de tiroteios em escolas, e inclusive em shoppings, né, nos Estados Unidos, onde o guarda armado foi o primeiro alvo, né? Então, assim, é um paliativo que nem sempre vai funcionar. Como o Marco falou, eu acho que não existe resposta, infelizmente, né, não existe a bala de prata, né, nesse caso, assim. É trabalho de psicologia, é trabalho de educação, é trabalho de prevenção, é trabalho comunitário, é trabalho com as famílias, é trabalho com as crianças, e é o trabalho também de monitoramento da mídia, como o Marco falou, assim. Sim, a gente não pode, não tem uma ação que vá resolver esse problema, a gente vai ter que combinar, montar estratégias para avançar em todas essas frentes, educacional, psicológica, social e midiática, né? Assim, a gente sabe que a gente tem policiais que se infiltram em organizações criminosas, e acho que a gente vai ter que começar a ter policiais que se infiltram também em organizações, em comunidades cibernéticas, porque é onde estão circulando esses discursos, é onde estão circulando o incentivo os incentivos a essas práticas, né? Queria agradecer ao coordenador do curso de pós-graduação de Segurança Pública da UVV, professor Marco Aurélio, doutor em Ciências Sociais também, e ao professor antropólogo Tiago Rira, também professor da UVV. Muito obrigado pelo debate, acho que a gente conseguiu construir ideias legais aqui, é um assunto que a gente ainda está encaminhando, né? Bom, eu agradeço aí o convite do site, né? E é importante a gente discutir esses temas. Como o Tiago falou, não existe uma solução fácil, não existe fórmula mágica, infelizmente nós chegamos a esse ponto, e agora é preciso trabalho duro, inteligência, né? Parcimônia, equilíbrio para a gente sair disso, reduzir, controlar essa situação, evitar a histeria, né? Acho que os pais devem continuar levando seus filhos na escola, mas, por outro lado, né, o poder público, as autoridades de segurança pública precisam oferecer condições de tranquilidade e segurança para essas famílias, né? Eu sou pai também, e cada vez que acontece um negócio desse eu fico apavorado, né? Então eu entendo perfeitamente o sentimento de cada pai que está nos assistindo. Eu estou passando por esse sentimento exato, né? Porque é isso, né? Meu filho tem 12 anos e está na escola, e da mesma forma também eu passo pela situação de acompanhar o que meu filho está
vendo no celular, está vendo no computador, o que ele está jogando, né? Que é uma preocupação grande que eu tenho e que todos os pais devem ter, de monitorar os filhos e ficar atentos aos sinais que podem vir, né? Então, como pai também, que eu me dirijo a todos que nos assistem, partilhando a solidariedade, o sofrimento e a ansiedade que nós estamos vivendo em relação, né, aos nossos filhos irem para a escola nesse contexto de medo. Mas não podemos nos deixar vencer pela histeria, e não podemos, né, dar a esses agressores o que eles estão buscando, senão eles vão se proliferar ainda mais, né? Então, digo isso não só como sociólogo, mas digo isso também como um pai brasileiro capixaba que está vivendo as mesmas angústias que todos os pais, né, do nosso estado, do nosso país. É isso, obrigado, e estou à disposição sempre precisarem. Muito obrigado. Tiago? Também queria agradecer o convite, foi muito interessante aqui a conversa, o debate, e é isso, assim, como o Marco falou, né, eu acho que a gente não tem que ceder, né, às pressões dessas pessoas, e que tem que, né, a gente tem que continuar com a vida e a vida normal, e fechar a escola eu acho que é a última coisa que a gente pode fazer, né? A gente viu como foi prejudicial quando a gente fechou as escolas na pandemia, ainda que fosse necessário, né? Então como o Marco falou, né, eu acho que a gente tem que evitar, né, esse pânico moral, apesar do número dos casos tá aumentando, né, as chances são baixíssimas, né, mas o risco baixo, né, aquela história, né, o risco baixo nunca significa risco zero, né, então, por isso, são tão importantes, né, as ações de prevenção, as ações de investigação, inclusive online, as ações de prevenção educacional, psicológica, e o acompanhamento desses jovens, né? Como eu não sou pai, né? Mas eu acho importantíssimo isso que o Marco falou, né? A gente conversar com os jovens, conversar com as crianças, saber o que elas se interessam, saber o que elas estão fazendo, saber o que elas estão pensando, se interessar, acompanhar o desenvolvimento delas, porque, como o Marco falou, né? Esse tipo de caso não acontece do nada, né? Envolve uma fase de crise, né, no jovem, envolve uma fase de preparação, de premeditação, né? Esses casos raramente são surtos, né, porque eles são premeditados, eles são planejados, eles vão atrás, às vezes eles falam que eles vão fazer, eles conseguem a arma, eles treinam muitas vezes para fazer, né? Então, é muito importante acompanhar as crianças, acompanhar nossos jovens, sem o acompanhamento, né, a gente deixar os jovens livres aí como o Marco falou, né, nesse subterrâneo da internet, a gente não vai sair boa coisa. Então, acho que tem que ter uma união da sociedade, um conjunto de estratégias para a gente conseguir dominar esse problema. Muito obrigado mais uma vez. Esse foi o Diálogos ES Brasil, e este e outros conteúdos estão disponíveis nas nossas plataformas digitais, no nosso canal do YouTube e no nosso portal esbrasil.com.br. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais.